Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Crônicas, e o capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e também fez imagens derretidas para os Baalins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incensos nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria, e eles o feriram e o levaram consigo a uma grande multidão de cativos, e os trouxeram a Damasco. E ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com grande massacre. Porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. E Zicri, um homem poderoso de Efraim, matou Maacéias, o filho do rei, e Asricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles, e trouxeram o despojo para Samaria. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed, e ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria, e disse-lhes: Eis que, como o Senhor Deus dos vossos pais ficou irado com Judá, ele os entregou na vossa mão, e vós os tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. E agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servas a vós, porém não há convosco mesmo, pecado contra o Senhor vosso Deus? Agora ouvi-me, portanto, e entregai de volta os cativos, os quais trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então, alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joanã, Berequias, o filho de Mesilemote, e Jeisquias, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Hadlai, puseram-se de pé contra aqueles que vieram à guerra. E disseram-lhes: Vós não trareis os cativos para cá, porque mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas transgressões, porquanto a nossa transgressão é grande, e há uma ardente ira contra Israel. Assim os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome se levantaram e tomaram os cativos, e com o despojo vestiram todos os que estavam nus, entre eles, e os vestiram, e os calçaram, e os deram de comer e de beber, e os ungiram, e os levaram todos os fracos dentre eles sobre os jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, e os seus irmãos. E naquele tempo, o rei Acaz enviou aos reis da Assíria para ajudá-lo, porque novamente os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá e conquistaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó com as suas aldeias e Tímina com as suas aldeias. Também Guinzo e as suas aldeias. E ali eles habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor.
Este é aquele rei Acás, porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais o feriram, e disse: Por que os deuses dos reis da Síria os ajudaram? Por isso sacrificarei a eles, para que possam me ajudar. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E Acás reuniu os vasos da casa de Deus e cortou em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor. E ele lhe fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em cada uma destas várias cidades de Judá, ele fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses e provocou a ira do Senhor, Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos e de todos os seus caminhos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acás dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade, a saber, em Jerusalém, mas não o colocaram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar.